Olá, amigos, de volta aqui com o Momento de Reflexão com Mino Ferreira sobre a luz da palavra que hoje nos diz. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava sua moeda no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantidades. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela não, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos traz uma lição de vida interessantíssima para que nós possamos fazer algumas reflexões de como é que nós nos posicionamos, como é que nós agimos diante da necessidade das pessoas e principalmente diante de devolver a Deus aquele que pertence a Deus. O Evangelho apresenta a viúva e os doutores da lei. A hipocrisia, a soberba, o ego, tudo isso atrapalham o nosso seguimento de Cristo, a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes nós doamos aos necessitados somente aquilo que nos sobra? Quantas e quantas vezes nós, para a própria igreja, nós devolvemos somente a sobra, seja por meio do nosso dízimo, seja por meio de nossa oferta. Mas Jesus faz aqui uma diferenciação para que nós possamos comparar atitudes cristãs. A atitude cristã mostra o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa atitude do verdadeiro cristão é aquele que não deixa, aquela atitude que não deixa o ego, a hipocrisia, o egoísmo atrapalhar essa nossa vivência do dom da empatia e do relacionamento humano diante dos necessitados, diante das pessoas que precisam de uma ajuda. Como é que nós doamos a nossa oferta a Deus? Como é que nós entregamos lá diante do altar aquilo que pertence a Deus? Como falei outrora, seja uma oferta ou seja o nosso dízimo. Jesus apresenta aqui a viúva e os doutores da lei. Ele observava que os doutores da lei gostavam acima de tudo e ele faz um alerta a mim e a você. Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Quantas vezes nós agimos assim? Queremos estar em evidência, queremos mostrar. Quantas e quantas pessoas fazem ali uma ação como se fosse um bem, mas só para se aparecer. Fazer uma ação para se aparecer, para se mostrar, para se tornar público, para se tornar visível, né? Diante da sociedade, ocupando os primeiros lugares, ocupando acima de tudo com roupas vistosas, né? Usando para que sejam vistas e sejam cumprimentadas em praça pública. Quantas e quantas vezes nós agimos assim? Quando agimos assim, nós deixamos a soberba, a hipocrisia, o ego, atrapalhar a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus apresenta justamente o episódio da viúva que deposita apenas 2 moedas. Ele, observando isso, chama à parte os discípulos e diz: Em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas, pois todos deram o que tinha de sobra, enquanto que ela, na sua pobreza, ofereceu de tudo que tinha. É lógico que nós sabemos que tem muitas pessoas que têm o dom do Espírito Santo, da partilha, né, da solidariedade, e fazem ações, quantas e quantas vezes, por meio de suas ações, demonstram justamente esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma frase talvez complete esse evangelho de hoje: fazei o bem, desapegado das coisas terrenas. Fazei o bem sem olhar a quem. Acima de tudo, fazei o bem que seja um bem justo, solidário, para o bem comum e vá ao encontro do necessitado, sem ostentação.
sem querer mostrar-se, porque nossas ofertas a Deus devem ecoar simplicidade, deve ecoar empatia, deve ecoar gratidão e não ostentação. Quando doamos para alguém algo, seja material, seja em dinheiro, seja uma boa ação, mas com ostentação, querendo algo em troca, não tem sentido, perde todo o valor do que realmente vem a ser a simplicidade da doação, do fazer o bem. Que nós possamos, por meio do Espírito Santo e desse Evangelho de hoje, perceber a verdadeira atitude do cristão, que está no Evangelho de hoje, na figura da pobre viúva. Que nós possamos ser também mensageiros cristãos com a atitude da simplicidade e da humildade, como Jesus mostra aqui na pobre viúva, e não com ostentação, com egoísmo, acima de tudo, com hipocrisia por meio de nossas ações. Que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo nos traga discernimento, sabedoria e humildade, para que nós possamos continuar, acima de tudo, motivando e restaurando a fé, a esperança, o fazer o bem no projeto de Cristo aos irmãos necessitados. Há tantas pessoas que perderam sua esperança, há tantas pessoas que precisam, acima de tudo, de você como missionário, de você como evangelizador. Levai a palavra de Deus a todas as criaturas. E vamos sempre nos ater à atitude da pobre viúva e não às atitudes de ostentação, hipocrisia e ego dos doutores da lei. Momento de reflexão. Palmiro Ferreira, um beijo no coração de cada um de vocês.